Vocês lembram quando vocês queriam comprar uma placa de vídeo high-end? A única opção era NVIDIA, mas isso acabou. Hoje é um dia histórico para a AMD, ela está voltando ao segmento high-end, competindo contra as melhores placas da NVIDIA, tal como uma RTX 3090 através da 6900 XT que chega no mês que vem. São placas que estão chegando com alto desempenho para brigar ali no topo e oferecendo os diferenciais que a NVIDIA oferecia até então, por exemplo, o suporte à aceleração de Ray Tracing via hardware. Olha aí. Eu tenho aqui em mãos a 6800 XT, modelo de referência fabricada e vendida pela própria AMD. Serve como um modelo base para que os parceiros criem as suas placas e tem notícias que eles de fato vão vender esse modelo de referência com a caixa deles mesmo, enfim. Mas normalmente quando as pessoas pensam em placas dos parceiros como Asus, Sapphire, enfim, preferem pegar modelos como ROG Strix, Sapphire Nitro ou Power Color Red Devil, enfim. Bom, antes de entrarmos na construção interna dessa placa, hoje eu vou desmontar ela inteirinha, são 28 parafusos. Eu vou falar um pouco sobre o que mudou em relação à geração passada, o que faz dessas novas placas muito mais rápidas em relação, por exemplo, a uma 5700 XT. A arquitetura RDNA 2.0 é o coração dessa mudança, é a mesma arquitetura que está presente nos consoles de nova geração e ela oferece um expressivo aumento de 54% na performance por watt em relação à geração passada, baseado em 3 pilares. O primeiro, o aumento de 30% nas frequências, mesmo estando nos 7 nanômetros, melhorias internas que trouxeram 30% mais eficiência energética e o revolucionário Infinity Cache, onde existe 128 MB de memória cache na placa, que na prática entrega muito mais largura de banda efetiva na ordem de 2.17 vezes em relação ao GDDR6 em 256 bits, possibilitando que você tenha, mesmo no modesto barramento de 256 bits, muito mais largura de banda, poupando energia. Além disso, a placa traz suporte ao DirectX 12 Ultimate, que assim como nas placas RTX 20 e RTX 30, oferecem recursos muito importantes para jogos da nova geração, como é o caso do Variable Rate Shading, Mesh Shaders, Sample Feedback e, claro, o Ray Tracing, que recebe agora o suporte via hardware, o Ray Accelerator, como a AMD chama, por Compute Unit, ou seja, a placa tem 72 aceleradores na placa, cada um calculando até 4 interseções de raio por clock. Como diferenciais exclusivos até o presente momento, Smart Access Memory, que é um recurso que permite que o CPU Zen 3, Ryzen 5000, exclusivamente ele, acesse diretamente todos os 16 GB de memória da placa, possibilitando um aumento de desempenho ao invés daquela limitação tradicional de acessar apenas 256 MB por vez. Isso vai ser explorado em um futuro vídeo, porque demora um pouco para produzir esse tipo de conteúdo e o vídeo ficaria muito longo. Nesse aqui, não quero que fique 40 minutos de vídeo, já vai ficar grande o suficiente. A AMD trouxe também softwares importantes, ali recursos dentro do seu aplicativo, como o Rage, que é um tipo de overclock automático, que eleva mais ainda o clock da placa, que já é muito alto. Também vou falar em um futuro vídeo, além do anti-lag e outros vários diferenciais. Olhando mais atentamente para a placa, nós vemos que a AMD abandona finalmente o cooler blower da 5700 XT, adota um robusto sistema de 3 fãs em um corpo de metal rígido, muito pesado, passando uma impressão de acabamento e construção diferenciados e de fato é. As 3 fãs com o logo R de Radeon têm alertas que lembram turbinas de avião, mas fiquem tranquilos, o ruído não é nem perto disso. Na parte superior não vemos um switch de dual BIOS, é tudo bem discreto por aqui. Logo Radeon com iluminação e os 2 conectores de alimentação de 8 pinos obrigatórios. Apesar de tudo, a placa não é grande, ela mede 26,7 cm de comprimento na solução de 2,5 slots por conta da espessura do dissipador. Atrás um belo backplate de metal que vem para reforçar a placa na cor prata e por fim eu notei a falta da grelha que fica na parte de trás, que iria favorecer um pouco a saída de ar, onde é fechado. O HDMI 2.1 com suporte até 8K 60, 4K 144 e 2 DisplayPort 1.4A, além do USB-C para conectividade moderna. E após remover ali todos aqueles parafusos, eu sabia que seria difícil desmontar esse tipo de placa, eu consegui acesso ao cooler do tipo Vapor Chamber, que fica em contato com as áreas críticas da placa, o VRM, chips de memória, GPU e, claro, outros componentes menores, espalhando esse calor para as aletas do outro lado, que é imediatamente arrefecido pelas 3 fãs, com a saída de calor por baixo e por cima. As fãs que inclusive têm um suporte a fan stop.
No PCB da placa nós vemos a GPU coberta por uma pasta térmica cinza, não líquida, diferenciada em relação ao uso comum. Pensei que fosse metal líquido na primeira vez que eu vi. Destaco a presença de fusíveis de proteção nas saídas de vídeo e em outras áreas da placa próximas às entradas de energia que ainda contam com indutores e capacitores para filtragem primária. A AMD decidiu escolher simplesmente um dos melhores Power Stage do mundo usado em placas ultra high-ends como a Aorus X570 Extreme, que vai ter review no canal em breve, MSI X570 Godlike, são os Optimus TDA 21472 de fornecimento contínuo 70 amperes, contando com inúmeras proteções de sobrecorrente, alta temperatura e medições on-die extremamente precisas. Eles são tão caros que esse conjunto aqui chega a custar mais que uma placa-mãe inteira, para vocês terem ideia. Nós temos dezenas de capacitores de cerâmica e de polímero filtrando as principais faixas de ruído do Ripple, as baixas, as médias e as altas. A GPU é a Navi 21XT da arquitetura RDNA 2.0, fabricada pela TSMC em 7 nanômetros, com a impressionante contagem de 26,8 bilhões de transistores e uma área de 536 mm², menor que a 3080. Ela conta com 4.608 shaders, 288 TMU, 128 ROPs. Como o GDDR6 oferece chips de alta densidade, não foi preciso colocar RAM dos dois lados da placa, então nós temos chips de 2 GB da Samsung, totalizando 16 GB. Partindo, enfim, para os testes de performance. Lembrando para vocês que eu recebi essa placa em acesso antecipado junto com o driver beta, então a performance pode mudar daqui em diante. Como vocês vão ver, inclusive tem alguns bugs que aconteceu ao longo do teste. Começando aqui Assassin's Creed Valhalla 1440p Very High, já começa com resultado surpreendente. Olha aí, pessoal, 6800 XT levando a dianteira com folga tanto na média quanto em 1% low, repetindo o feito em 4K, cravando 62 na média em relação a 3080. Interessante. Battlefield 5, game onde normalmente as AMD se dão melhor, mais uma vez a 6800 XT passa confortavelmente a 3080 em 1440p no Ultra, enquanto que em 4K ambos ficam muito próximos nos 110 quadros. Flight Simulator em alta qualidade, 1440p, rolou um empate técnico ali na média com a vitória da 3080 na mínima por 4 frames de diferença. Em 4K acontece algo interessante que vai se repetir em outros testes. Enquanto em 1440p ou a 6800 XT ganha ou ela fica muito próxima, em 4K acaba se invertendo esse resultado, então a 3080 dá uma disparada na frente. É o que acontece em Horizon Zero Dawn, 1440p, há uma leve vitória da 6800 XT que acaba por se inverter em 4K, embora a mínima do teste ficou um pouquinho melhor, compensando a menor média. Convenhamos, estamos falando de 4K 60 com bastante margem, então ambas as placas estão indo muito bem por aqui. Metro Exodus é um game que saiu melhor na Nvidia, onde a 3080 venceu na média em 1440p, perdeu na mínima, confirmando sua superioridade em 4K com 83 quadros. Red Dead Redemption 2, aquele fato curioso onde a 3080 aparenta não estar rendendo tudo que pode em 1440p, volta a acontecer, com confortável vantagem da 6800 XT, enquanto que o jogo vira em 4K com resultados próximos. Resident Evil 3 Remake houve empate técnico em 1440p e uma maior distância em 4K, game onde normalmente vimos as AMD rodando melhor, nesse caso a 3080 levou a dianteira. Embora estamos falando de mais de 100 FPS em 4K no Ultra, então tá ótimo nas duas placas. Shadow of the Tomb Raider, vitória apertada da 6800 XT em 1440p no Ultra DX12, vitória apertada da 3080 em 4K. Resultados parecidos. The Division 2, resultados mais confortáveis para o lado verde da força, com a 3080 entregando 115 quadros em 1440p e 67 em 4K no Ultra DX12, ambas acima dos 60. Mas ok, Lucas, e os testes em Ray Tracing? Agora é que o bicho pega. Vamos ver aqui, pessoal. Confirmando para vocês que a 6800 XT realmente tem a retrocompatibilidade com os jogos da geração passada que usam o Microsoft DirectX Ray Tracing, o DXR. Então, liguei aqui, por exemplo, no Game Control, que foi feito originalmente só com as placas da Nvidia tendo suporte, funciona normalmente no hardware da AMD. Eu rodei com a 3080 6800 XT com Ray Tracing Off e Ray Tracing On, e as outras placas com Ray Tracing On apenas, para a gente avaliar o impacto de desempenho. Fica nítido que a 3080 perde muito menos performance, mantendo confortáveis 87 quadros no Ultra com Ray Tracing médio em 1440p, 55 quadros na 6800 XT. Eu tenho a vantagem do DLSS, que nesse game é bem polido, a qualidade de imagem fica muito parecida, chega a ficar ali indistinguível em relação à resolução nativa, já que está sendo usado recurso de inteligência artificial. Então nós vemos que mesmo a 2060 Super entrega mais quadros,
que é a 6800 XT. E ela é uma placa mais barata que ela. Em 4K o Ray Trace fica inviável para 6800 XT para quem busca 30 quadros, ao menos que você reduza os gráficos do próprio game. Mas as placas da NVIDIA é possível usando o DLSS, por exemplo, a 3080 aqui, entregando seus sólidos 80 quadros no Ultra com Ray Trace médio. Agora, quando a gente parte para um game da nova geração, será que a coisa muda de figura? O Watch Dogs Legion traz o suporte a Ray Trace, os reflexos mais bonitos. Nós vemos aqui, pessoal, surpreendentemente a 6800 XT, que já ganhava em Watch Dogs Legion sem o Ray Tracing, continuou ganhando quando utilizamos Ray Tracing. Isso parecia bom demais para ser verdade quando rodei os testes, mas quando eu fui ler a documentação da AMD acerca dos problemas desse driver beta, um dos problemas é que o Ray Tracing no Watch Dogs não estava funcionando. Então, esse é um teste de Ray Tracing da NVIDIA versus sem Ray Tracing da AMD. Você pode ver pela própria imagem lado a lado que os reflexos não estão aparecendo da mesma forma que a NVIDIA. O teste do 3D Mark DirectX Ray Tracing vem apenas para confirmar que sim, o suporte a Ray Tracing nas placas da NVIDIA, Ray Tracing puro DXR, ainda é melhor. Nós vemos aqui a 3080 entregando um desempenho consideravelmente melhor que a 6800 XT, que ainda assim conseguiu entregar uma performance legal, parecida ali com a 2080 Super, superior a ela, ali seria mais ou menos o desempenho em Ray Tracing de uma 2080 Ti. E ela é uma placa bem mais barata que a 2080 Ti, convenhamos, né? Na performance relativa, na minha lista de games atual, a 6800 XT está ganhando da 3080, isso é no mínimo surpreendente, né? Ninguém esperava que isso iria acontecer, embora uma diferença pequena. Isso também varia de game para game, tem games mais otimizados para AMD, tem games mais otimizados e também patrocinados, claro, pela NVIDIA, pelo outro lado no caso. Nós temos aqui agora uma diferença interessante da 5700 XT da geração passada. Olha o absurdo que é o salto de uma 5700 XT para uma 6800 XT, que nem é a melhor placa que a AMD ofereceu nesse momento. Em 4K a situação se inverte, a 3080 fica 5% acima, ainda com resultado médio ali nos frames muito próximo da 6800 XT, que está entregando quase o dobro de desempenho em relação a 5700 XT, que é um salto de performance gigantesco em relação à geração passada. Sobre a temperatura do modelo, como ele vai ser comercializado, de repente você quer saber, teste de estresse por 30 minutos sem elevar a temperatura ambiente, a gente entende porque a AMD decidiu colocar um cooler mais reforçado. O projeto é esquentado, imagine se fosse o blower, a GPU alcança 78 graus na média, 82 no máximo, mantendo, no entanto, bons níveis de ruído por ter 3 fãs. Nas imagens térmicas, nada de anormal, visto na parte da frente da placa. Em cima podemos ver o Vapor Chamber em 72 graus, cumprindo seu papel, enquanto que na parte de trás a GPU marca 83 graus, corroborando com o que foi visto via software. Agora, é impressionante o clock que essa placa consegue alcançar no automático. A gente observa aqui, mesmo sofrendo as limitações de temperatura, 2178 MHz é alcançado na placa, ficando o tempo todo acima do Base Clock, do Game Clock, alcançando pontualmente o Boost Clock. Porém, teste de estresse. Em games é comum ver essa placa pegando 2.300, até mesmo 2.400 MHz no automático, que é um clock inacreditável para um sistema de refrigeração a ar, que era visto só em situações extremas, nitrogênio, esse tipo de coisa. Aproveitando que eu estou falando de clock, sim, dá para fazer overclock na placa. Eu fiz aqui um ajuste através do próprio software da AMD, liberando o Power Limit, acelerando as fãs para ela ficar fria. Ela trabalha sempre acima dos 2.300 em teste de estresse e alcança em alguns momentos 2.500 MHz, que é um clock simplesmente inacreditável. Em breve vou trazer também vídeos falando sobre overclock, testando em relação à performance em estoque. Como a gente pôde ver, os testes da placa realmente são surpreendentes, ela tem uma boa performance ali, superior em relação a 2080 Ti, que era a flagship da NVIDIA da geração passada. Infelizmente não tenho para trazer os testes, mas só pela ela ficar próxima, até superior a 3080, a gente já sabe, é melhor também que a 2080 Ti, e coloca mais uma pá de terra na 2080 Ti com seus mais de $1.000, uma placa que custa muito menos que isso e oferece um desempenho superior a ela. E a gente nem está falando ainda da 6800, que vai vir no próximo vídeo. Eu não trouxe nesse vídeo para que eu possa detalhar bem as coisas, sem que deixe o vídeo de 50 minutos. Eu creio que vocês entenderam bem o motivo. Agora, em relação à 3080, que é a sua concorrente atual, vamos deixar a geração passada para trás. Ela vence alguns games, ela perde alguns games, ela chega a ganhar em 1040p na média geral, perde um pouco em 4K, então ela fica ali
muito similar em performance, rasterização. Quando a gente fala de Ray Tracing, Contro, geração passada, ela perde. DirectX 3D Mark, ela perde com teste sintético. Watch Dogs nem funcionou. Outros testes virão depois, eu vou trazer mais para vocês. Mas de fato, eu imaginava que isso iria acontecer por conta do know-how da NVIDIA nessa área ser maior, ela está mais tempo desenvolvendo, estudando sobre isso, então realmente o Ray Tracing hoje na NVIDIA é superior. E o DLSS é um recurso muito importante, faz com que você possa rodar com uma performance melhor e uma qualidade de imagem muito similar, tem comparativos na internet que mostram isso, em games ali como aquele Death Stranding, outros jogos mais recentes que estão trazendo DLSS 2.0 e superior. E esse é um recurso importante também para a AMD. A AMD disse que está trabalhando uma solução parecida, porque ela reconhece que 4K Ray Tracing é complicado. Você precisa de algo impulsionando a performance, tentando tirar o peso do Ray Tracing, e esse algo hoje é o DLSS, mais um ponto que a NVIDIA está à frente. Agora, a AMD tenta compensar isso com outras vantagens. Por exemplo, ela custa menos que a 3080, ela foi lançada por $649, $50 de diferença, que parece pouco para quem mora nos Estados Unidos, mas no Brasil isso aqui pode virar fácil, 400, 500 reais com os impostos. Acredite em mim, isso é possível. 50 vezes 10, isso acontece. Outra coisa, VRAM, ela está oferecendo o dobro da geração passada, 16 GB em relação a 5760. Então, ela oferece uma quantidade muito grande para que os desenvolvedores no futuro abusem de texturas em alta resolução, gráficos mais pesados, né? Começando no desenvolvimento base a partir do console, que esse também é um ponto interessante, porque os consoles têm Ryzen e RDNA 2. A longo prazo, isso pode se traduzir uma vantagem para essas placas que têm o mesmo hardware. Então, se é feita uma otimização lá, essa otimização pode chegar também nos PCs. Aí depende de drivers e todas aquelas coisas que você já sabe. Outro ponto, a placa consome 20 watts a menos que a 3080. Pode ser uma vantagem pequena, mas é muito interessante de ver a placa entregando um desempenho parecido, consumindo menos. A AMD conseguiu fazer isso, já faz muito tempo que a gente não via coisas desse tipo. Então, resumo, nós temos aqui a nova geração de placas da AMD que chega brigando forte com a NVIDIA, isso é muito bom, nós temos concorrência no high-end, isso faz com que novas placas cheguem mais rápidas, custando menos daqui para frente, né? Ela elevou o patamar de VRAM para o dobro do que ofereceu na geração passada, trouxe Ray Tracing via hardware, trouxe a opção, eu quero usar Ray Tracing hoje nos jogos, era só a NVIDIA, agora você tem a AMD também. E esse é um dos pontos que explica por que a NVIDIA tem mais desempenho em Ray Tracing, ela conhece mais do assunto, ela está mais integrada nesse tipo de coisa, suas placas já estão na segunda geração de Ray Tracing, a AMD está na primeira geração dela, mas é surpreendente. Primeira geração já entregou um desempenho ok, pelo menos a gente viu no Contro, a placa conseguiu ficar ali superior a uma 2080 Super. A gente espera agora a resposta ao DLSS da própria AMD. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpe minha cara de cansado, já é quase meia-noite, estou gravando aqui esse vídeo para vocês para sair no dia do lançamento, no dia 18. Em breve eu trago os testes da 6800, trago comparativos lado a lado, gameplays, os testes do Smart Access, do Rage, então vai ter muita coisa de RDNA 2 aqui no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e tchau, tchau. Patrocinadores na descrição. Quem sabe a gente tem essa placa no lançamento aqui no Brasil. Acho difícil, mas talvez tenha. E o preço vocês sabem, né, meus amigos? É Brasil. Vai vir muito caro, como todo lançamento. Tchau.